Café longo, curto, em chávena fria ou escaldada. Prepare o seu e seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Café com História, o podcast do NAUP. Meu nome é Patrícia Monteiro e hoje temos o prazer de receber o professor Dr. Luís Miguel Duarte. Natural de Viana do Castelo, é professor catedrático da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, com obra publicada e reconhecida em temáticas tão variadas como a história do direito, a história política, a história militar e biografia. Bom dia, professor, e muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Bom dia, Patrícia. Eu é que agradeço o convite, é muito bom estar aqui convosco e aproveito para enaltecer o trabalho do NAUP, que tem sido fantástico. E então conte-nos onde é que estava no dia 25 de abril de 1974. No dia 25 de abril de 1974, eu acordei no meu quarto, no número 4 da Rua Padre António Vieira, que é uma rua que sobe a Avenida de Coimbra. Ao chegar à Praça da República, há uma rua para a direita, portanto, que tem a entrada da Associação Académica de Coimbra e do Teatro Gil Vicente, e depois que sobe até já é na alta, mas sobe até à parte mais alta e que me iria levar à Faculdade de Direito. Portanto, eu estava no meu quarto e pus o despertador em aulas, acordei cedo, não fiz a minha higiene porque era uma residência com 16 pessoas e um único quarto de banho. Eu entrei lá uma vez, assustei muito com o que vi e, portanto, depois limitava-me aos banhos ao fim da tarde na Associação Académica, mas do outro lado do rio, onde eu jogava handebol. Pronto, era aí que eu estava quando se deu 25 de Abril. Professor, então como é que soube do movimento que decorria e qual foi então a sua primeira reação? Eu fui sabendo, quando soube que vocês me iam perguntar estas coisas, tentei-me lembrar e foi mais difícil do que o que eu pensava. Fui sabendo porque eu tinha um rádio na mesinha de cabeceira, que ainda tenho, um Philips em bakelite branca, e ligava e ouvia o noticiário enquanto me preparava para sair para as aulas, e tinha no Rádio Clube Português, que era o que se podia ouvir na altura, e percebi que estava a haver umas movimentações de tropas sérias. Eram 7 da manhã, pronto, as coisas ainda não eram, as notícias ainda não eram muito claras, e há coisas que eu queria sublinhar, que é o seguinte: nessa altura, eu diria que muito pouca gente em Portugal, mas dezenas, se tanto, sabiam o que ia acontecer de facto. A voz corrente na rua é que se falava num golpe de Estado militar, mas um golpe de Estado de extrema-direita, que seria comandado pelo general Cousa da Riaga e que eventualmente poderia conduzir a uma independência branca das colónias portuguesas. E, portanto, à medida que eu fui sabendo coisas pequeninas, pensei que era isso, que o golpe de Estado era um golpe de Estado militar de extrema-direita, portanto que a situação das pessoas que eram do contra, ou que estavam envolvidas em atividades contra o regime, que se ia tornar muito mais perigosa. Pronto, eu fui para a cantina da Associação Académica, tomar o meu pequeno almoço, que era uma coisa muito solitária. Tinha sempre um pequeno problema, que é que eu pedia para me passarem o leite, porque vinha sempre com quilos de natas e era horrível, e as pessoas torciam sempre o nariz quando eu pedia, mas ia meio em coma, e depois subi como quem vai para o matadouro, porque eu não gostava nada Coimbra era muito pesada, nessa altura o ambiente era muito pesado, subi até ao Patos Gerais, que é onde está a Faculdade de Direito. E claro, à medida que me fui juntando com colegas, depois as notícias multiplicaram-se em bola de neve e eu percebi o que estava a passar. E então quais foram as principais diferenças que sentiu entre o pré e o pós 25 de Abril? Talvez enfim, o tema em que eu estive a pensar e tenho mais dificuldades. Parece fácil e eu podia resolver isto facilmente, mas não é. Claro, a resposta é a liberdade, não ter e ter. Mas é muito difícil, felizmente, eu diria que no limite é impossível explicar aos meus alunos, à gente nova que não passou por isto,
explicar o que era. Eu sinto-me um bocado como aqueles soldados americanos que a gente vê muito nas séries e nos filmes, que vêm do Iraque e do Afeganistão ou vinham do Vietnã e dizem que o pior era chegar aos Estados Unidos e não terem com quem falar a não ser com outros que passaram pelas mesmas coisas, porque as pessoas muito simpáticas querem tentar perceber, mas nunca poderão dar esse salto de empatia. Houve uma altura em que eu pedagogicamente contava aos meus alunos, imaginem o que é a Coca-Cola proibida, ou a importação de certos jeans muito dificultada ou proibida. E eu contava sempre também que eu era miudito, mas era de uma família do contra, e a minha família de Viana ia regularmente, sobretudo nas feiras, ia a Tui e a Vigo fazer aquelas compras que se faziam em Espanha na altura. Colacau, chocolate branco, não havia cá, shampoo em pó, caramelos Algorriaga, pronto, e mais torrão, pronto. E eu chegava a Tui e a primeira coisa que fazia era emborcar uma garrafa de 1,5 litro de Coca-Cola, que eu testava na altura, água suja do imperialismo, como nós depois dizemos a brincar. Agora eu gosto, mas não bebo porque tem muito açúcar. Mas eu testava, mas era o meu grande ato de resistência antifascista contra o Salazar. Claro, passava o resto do dia enjoado como uma pescada, não é? Cheio de Coca-Cola a ser pelo nariz, mas é muito. E também é difícil perceberem a existência de fronteiras e no regresso termos guardas de fronteiriços, enfim, meios fiscais, meios políticos e que pontos que tivessem virados, portanto aqueles minutos eram de muito medo, porque segundo a lei do tempo nós só podemos trazer, imaginem, hoje seria qualquer coisa como 30 ou 40 euros, a lei era essa, portanto eles quisessem, e às vezes queriam, embicavam connosco e não passava nada. O meu pai trazia uma garrafa de um conhaque muito ranfoso, a minha mãe trazia uma garrafa de rum a arborizar para fazer crepes, e eles quisessem deixar-me passar as garrafas, portanto eu tento levar para aí, porque isso torna o regime um bocado surrealista, mas é difícil porque, reparem, na noite do dia 24 eu deitei-me, eu e acho que toda a gente em Portugal, mas eu, sem fazer a mais pequena ideia, nem com a esperança, enfim, longínqua, eu achei que nunca ia ver um país livre. E por isso, tendo a idade que tinha, eu estava num processo de conversa na minha família, a saber o que é que eu ia fazer quando chegasse à altura da tropa, talvez ia ter um adiamento porque estava a fazer o curso, e muitas pessoas faziam o curso para ter esse adiamento, mas no final eu ia ter que ir. E, portanto, a questão era se eu ia para a África, como foram muitos amigos e muitos familiares, e alguns voltaram e outros voltaram mal, ou se eu ia juntar-me aos muitos que tinham saído do país e ia provavelmente para Paris. Só que assim, para Paris era para sempre. Vocês hoje dizem, bem, fiz Paris. Não, não. Era para sempre. Portanto, eu se fosse nunca mais, a ideia na altura é que nunca mais. Hoje a gente sabe que houve 25 de Abril, mas na altura ninguém sabia, ninguém previa e ninguém. Enfim, pessoas mais racionais podiam dizer isto não pode durar para sempre, está bem, mas não é grande esperança para quem se vai embora. Portanto, era nunca mais ver grande parte da minha família, nunca mais ver o Porto, nunca mais ver Viana, nunca mais ver Portugal. E era nessa onda que eu estava. E, portanto, de repente, uma das primeiras coisas que nos bateu aos mancebos, estou a usar um termo militar, aos mancebos da inspeção, foi talvez a gente não tenha que ir para Angola, nem para Moçambique, nem para a Guiné. Pronto, só isso é uma loucura, não é? Nas nossas expectativas era. E depois não imaginam o que é ouvir rádio e comprar jornais sem censura. Não imaginam o que é comprar sucessivas edições, saiam 2, 3 por dia, de Janeiro, de Comércio, de Notícias, do Diário Popular, do Diário de Lisboa, da República, do Diário de Notícias, sem censura, com grandes parangonas a dizer que o Marcelo estava não sei onde, e o Marcelo e o Tomás tinham ido para o Brasil, e que a PIDE não sei o quê. Depois foi uma sucessão de excessos. Devo dizer que, olhando à distância,
eu e pessoas que estudaram isso melhor que eu, fico um bocado admirado com o pouco excessivos que foram esses excessos. Depois de que o peixe passou, e passou durante 48 anos, depois das humilhações, depois das coisas horríveis, não vou agora ter-me nisso, o não termos chegado fogo a não sei quantas casas e não ter havido praticamente mortos. Aliás, os primeiros mortos que houve foram mortos pela PIDE, não é? Pronto, outra coisa. Depois houve 4 ou 5 momentos que a pessoa não se esquece. A libertação dos presos políticos de Caxias. Isso vimos pela televisão, a televisão preto e branco, não é? Com 2 canais, RTP1 e RTP2. Mas é muito difícil. Pronto, claro, a caça aos símbolos do antigo regime, o tentar pichar, destruir, não foi bem como o deitar abaixo das estátuas do Stalin e do Lenin nos países de leste ou na antiga União Soviética, mas enfim, foi algo parecido, não é? E depois foi sobretudo a grande memória que eu tenho é da manifestação do 1º de Maio, poucos dias depois, que eu creio que foi a maior e a mais forte e a mais intensa que houve em Portugal. Não estava nas de Humberto Delgado ainda, mas pronto, essas recordações são inesquecíveis, mas é difícil, porque a mudança foi tão grande que eu vejo hoje tenho dificuldade, é como se tudo estivesse envolto numa névoa. Ver na televisão a chegada do Mário Soares e do Álvaro Cunhal do exílio, a chegada deles de comboio e de avião, pronto, tudo isso marcou muito. E depois, com a idade que tínhamos, eu e muitos colegas e amigos atiramos a uma atividade política intensíssima de pessoas novas, portanto, eu era um militante de extrema-esquerda. Tenho a impressão, olho para trás, não estou a ser juizinho em causa própria, isso nunca corre bem, mas tenho a impressão que me posso gabar de ter passado por todo esse período sem eu pessoalmente ter magoado ninguém, ter ofendido ninguém, repara, em direito houve alguns saneamentos, mas não me lembro, e sei que não houve, porque isso seria comentado num episódio de violência. Não houve ninguém humilhado, não houve ninguém torturado, não houve ninguém agredido, não houve ninguém maltratado. Houve pessoas a quem foi dito que perceberam que não podiam voltar para as aulas. Mas, por exemplo, eu depois de 25 de Abril, eu tive até ao fim do ano letivo e depois é que voltei para casa, para o Porto. Eu continuei a ter professores como o José Miguel Júdice, que era uma pessoa na altura ligada a uma organização de extrema-direita, a Cidadela, e ele era assistente, mas continuou a dar aulas e com grupos de trabalho. Ele tinha uma relação, aliás, extremamente cordata com os alunos. De um Cruz Vilaça, que chegou a ser secretário de Estado depois da Economia do CDS, que nos dava Economia, Introdução à Economia em Direito. Houve problemas com um assistente de então, Sampaio Nora, houve problemas com um professor como o professor Rogério Herarte Soares, que dava Direito Constitucional. Esses não voltaram, mas tanto quanto eu sei, nunca foram maltratados e pronto, e depois foi um resto de ano um bocado delirante, com trabalhos de grupo. Como eu disse, o meu grupo, para uma das cadeiras, não sei qual era conhecido como, mandaram-nos entrar, venha então o grupo dos freudo-marxistas, já não sei que trabalho é que nós fizemos, mas naquela idade foi bem bom fazer um trabalho sobre isso. Mas, sobretudo, a sensação de que não íamos ter guerra colonial e não íamos ter que fugir do país. Acho que foi, olhando retrospectivamente, acho que foi mais forte. Obrigada, professor, pelo seu testemunho. É sempre muito agradável ter uma conversa consigo. Obrigado eu. É sempre muito agradável ter uma conversa consigo, Patrícia, convosco, na UP e os desgraçados que ouvirem isto. E não se esqueçam das minhas aulas de Teoria das Fontes. Estes testemunhos são super parciais e a minha memória provavelmente enganou-me em muitas coisas. Portanto, ouçam, mas não levem muito a sério.